O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os também com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, é providencial que tenhamos para este Evangelho de hoje, esta memória. Hoje, dia 3 de dezembro, memória, dia de São Francisco Xavier, um presbítero, um pastor generoso, para que nós tenhamos ideia do que é que nosso Senhor está pedindo, quando diz: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Já falei aqui, meus irmãos, tantas vezes, que é maravilhoso quando nós pedimos o que Deus quer nos dar. É muito triste quando as nossas orações desagradam a Deus, isto é, quando nós pedimos coisas inconvenientes, quando nós pedimos coisas que são para o nosso mal. Então é claro que Deus, como um Pai amoroso, não nos dá. Não porque seja tacanha, mesquinho, cioso das suas graças, mas porque Ele quer a nossa salvação. Então Ele não nos concederá coisas danosas a nós. Mas quando nós pedimos aquilo que é para o nosso bem, consequentemente, quando nós pedimos aquilo que Ele quer nos dar, é maravilhoso. E Deus quer dar à sua igreja sacerdotes santos. Deus quer dar ao seu povo, pastores segundo o seu coração. E Ele diz: pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E o contexto é o seguinte: diz que Ele olha as multidões, se compadece delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, que nós, olhando para a figura de São Francisco Xavier, sacerdote, nós tenhamos ideia do que é que Deus quer que nós peçamos. Não apenas sacerdotes, mas sacerdotes santos. Não apenas ministros ordenados, mas ministros ordenados que tenham a vida ordenada segundo o seu coração. Então é até a ocasião para, dentre os sacerdotes por quem iremos rezar, que rezemos também pelos 3 futuros sacerdotes da nossa arquidiocese, que serão ordenados no próximo sábado, lá na catedral, às 18h30. Pois bem, mas quem foi este sacerdote a respeito do qual nós estamos falando e que é modelo para todo sacerdote? São Francisco Xavier. São Francisco Xavier
nasceu em 1506, no Castelo de Xavier, em Navarra, no norte da Espanha. Então, de verdade, ele deveria se chamar São Francisco de Xavier, como nós temos São Francisco de Assis, que Xavier é o local onde ele nasceu, mas é assim que ele ficou conhecido, São Francisco Xavier. Então nasceu em 1506 e em 1525 ele foi enviado para Paris. Nasceu na Espanha, foi enviado para a França para estudar, para completar os seus estudos, com 19 anos. Lá ele se encontra com Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, fundador dos jesuítas, que também, como ele, era um nobre, mas que vivia numa vida de penitência, numa vida totalmente voltada para o estudo, para ganhar almas para Cristo, para ganhar almas para a igreja. E diz que São Francisco Xavier, ele não queria largar a sua vida, a sua boa vida. Afinal de contas, era jovem, imagine, 19 anos, era jovem, era nobre, era inteligente e era bem apessoado, tinha uma boa feição. Não era um homem que tinha de tudo para se dar bem na vida, e aí ele resistiu. Mas Santo Inácio de Loyola, insistente, constantemente, sempre que o via, relembrava que a figura deste mundo passa, relembrava de que um dia ele iria morrer e prestar contas diante de Deus. Vocês podem imaginar o que é isso. Isto é, nós estamos num contexto em que essas palavras caíam forte no coração das pessoas. Elas criam nisso. São Francisco Xavier, ele era católico, ele era cristão. Ele só não queria ser religioso e, entre aspas, perder a sua vida. Ele só não queria renunciar aos seus sonhos. Não é que ele queria ser um pecador, mas ele queria ter uma vida light, aproveitando aquilo que a vida poderia oferecer. E quando ele se encontrava com Santo Inácio de Loyola, que era em Paris, conhecido pela sua sabedoria e pela sua santidade, aquele homem de tanta autoridade dizia: olhe, eu te apresento um caminho melhor. Se você continuar nesse caminho em que você insiste, você vai se perder. Você vai se encontrar com o juiz e o seu fim não será bom. E diz que São Francisco Xavier corria de Santo Inácio. Quando o via, tentava se afastar. Por quê? Porque Santo Inácio ia avivar essas verdades eternas na sua consciência. Pois bem, depois de mais ou menos um ano, diz que São Francisco Xavier cede, se entrega a Deus e entra na companhia de Jesus. E aí, ele, que até então era tão determinado para alcançar as glórias do mundo, direcionou toda esta determinação para buscar a glória de Deus. Ele, que tinha tantos dons e que os aplicava para as coisas passageiras, pegou estes mesmos dons de Deus recebera e aplicou para buscar as realidades eternas. Como isso daí deve ser um exemplo para nós, né? Todos nós, meus santos, uns, outros, mas todos temos dons. Uns dons, outros dons, mas todos fomos dotados, todos fomos abençoados, presenteados com dons. E que maravilha seria se todos nós colocássemos a serviço de Deus os dons que Ele nos deu. Isto seria para a glória de Deus, para a nossa felicidade e salvação. Pois bem, diz então que São Francisco Xavier começou a se empenhar, e se empenhar de tal maneira que Santo Inácio de Loyola começou a ver que muito provavelmente
ele seria o seu sucessor. Mas não era esse o plano de Deus. O Papa pede missionários para o Oriente e, dentre eles, São Francisco Xavier, dentre outros que foram para o Oriente destinados, São Francisco Xavier foi destinado. E ele começou a desenvolver o seu ministério em Goa, uma colônia portuguesa das Índias. E ali ele começou a evangelizar. Ele diz que Goa estava tão pervertida que antes da chegada dos missionários, todo o pecado era comum. Isto é, as pessoas não se espantavam mais com nada, independentemente do pecado que ali se praticasse. Mais ou menos, meus santos, mais ou menos não, sem sombra de dúvidas, nós estamos muito piores do que eles. Isto é, hoje em dia a gente vê barbaridades e já não se espanta, porque tal nível de paganismo a que chegamos. Pois bem, então, os cristãos que lá em Goa estavam, lembremos-nos, era uma colônia portuguesa, então tinha sido inicialmente evangelizada pelos portugueses, mas os cristãos que lá estavam viviam no mesmo paganismo que aqueles que não eram cristãos. E ainda uma dificuldade: os pagãos sentiam resistência de se tornar cristãos, e cristãos de fato, porque quando eles olhavam para os portugueses que não viviam as virtudes e os mandamentos cristãos, eles diziam: se eles não vivem, por que é que nós iremos viver? E aí eles começaram a viver, aqueles que estavam sendo convertidos começaram a viver um cristianismo superficial. Isto é, já que os portugueses podem ser católicos, mas com os seus ídolos, com os seus apegos, nós também podemos viver o nosso cristianismo à nossa maneira. Então viviam um cristianismo de fachada. E aqui, meus irmãos, deve ser uma advertência para nós. Eu sei que isso que eu vou dizer agora, às vezes, é uma palavra muito pesada, e que às vezes outros jogam na nossa cara. Quantas pessoas eu já não ouvi, eu não atendi já, e que reclamavam disso. Mas existe uma certa verdade. O que é, padre? Isto é, quantas vezes os seus pais, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa não se converteu porque você é um católico meia boca. Isto é, eles veem que você não é uma católica de verdade. Eles veem que você não é um católico de fato. E aí, eles não se sentem chamados, eles não se sentem de alguma maneira pressionados a mudar de vida. Porque diz: você vai à missa todo dia e está dizendo isso, está se comportando assim, por que é que eu irei mudar de atitude? Então, o nosso contratestemunho pode ser uma pedra de tropeço à conversão de outros. A nossa maneira medíocre de viver a nossa fé pode ter se tornado de alguma maneira um obstáculo para que outras pessoas vivam na radicalidade a sua fé. Porque é claro, porque é que São Francisco Xavier se converteu? Porque ele via em Santo Inácio de Loyola um exemplo eloquente. Ele via em Santo Inácio de Loyola um verdadeiro católico. Que o nosso problema é que nós achamos às vezes assim, que o santo é um católico assim, diferente. É um católico, tem um upgrade, né? Ele é um católico superior. Mas existem os católicos normais. Não, meus santos.
Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. A santidade, ela é devida a todos nós. É claro que dentro da santidade existem graus, mas todos nós somos chamados à santidade, a viver com coerência, radicalidade e profundidade a nossa fé. Então não é que Deus chama uns para serem católicos meia boca, medíocres, católicos que receberam apenas um verniz de santidade, de cristianismo, católicos que amam mais ou menos, que são fiéis mais ou menos a Deus, e outros Deus chama para amarem de verdade. Não! Deus nos chama a todos para que nós o amemos com fidelidade. Imagine se Deus chamou alguém para ser prostituta, para ser prostituto. Sim, que outro nome se dá à infidelidade? Os profetas mesmo no Antigo Testamento usavam essa expressão, prostituta, para indicar a infidelidade do povo de Israel. Então é claro que Deus não quer que eu seja um prostituto infiel, amando mais ou menos e amando outros ídolos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará um e odiará outro, ou servirá a um e negligenciará outro. Então Deus quer que todos nós o amemos, e se não o amamos de fato, é porque lhe somos infiéis aos dons que Ele nos concedeu. Então, muitos ali em Goa não se convertiam de fato, porque pelo mau exemplo daqueles que já eram católicos antes deles, os portugueses. Ai daqueles que escandaliza um dos pequeninos, melhor seria que uma pedra de moinho lhe fosse atada ao pescoço e lançada ao mar, do que se tornar um obstáculo de conversão para alguém. Meus santos, de verdade, nós precisamos levar a sério essa palavra, de você parar e pensar a sua atitude em casa. Será que eu não tenho sido um obstáculo para a conversão dos meus filhos, dos meus pais, da minha esposa, do meu marido? Será que eu no meu trabalho, porque se eu no meu trabalho eu não tenho vivido as virtudes cristãs, as virtudes, todas elas, os mandamentos cristãos, eu de alguma maneira, eu me tornei uma pedra de tropeço, porque as pessoas olham para mim e dizem: ser católico dessa maneira não adianta nada. Pois bem, mas diz que São Francisco Xavier, ele via os pecados, né, os muitos pecados, os terríveis pecados daquelas pessoas, e dizia que se ele estivesse ao mesmo tempo em 10 lugares diferentes, ouvindo confissão, haveria penitentes. Isto é, existiam tantas pessoas e que pecavam tanto, que mesmo que houvesse 10 dele, ele teria trabalho. Então ele escreve, né, no seu ardor missionário, ele escreve para a Europa, dizendo que ele tinha vontade. Entenda, isso aqui é uma expressão, né? Uma expressão do seu ardor missionário. Então ele tinha vontade de ir às universidades da Europa, pegar os homens pelo colarinho, pela gola, e dizer: é por causa do seu comodismo que muitas pessoas estão indo para o inferno, porque você não quer ser missionário. Imagine, meus santos, isso aqui já é uma outra reflexão. Imagine se ele dissesse isso no mundo atual. Não tenho dúvidas que haveria, aspas, católicos que diriam: não, que é isso, Deus não vai condenar, não, a gente nem sabe muito bem se o inferno existe, não, Deus é amor, misericórdia e fofura, que é isso, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não era isso.
o que São Francisco Xavier cria. Isto é, ele sabia que os missionários eram necessários, que a salvação de muitas pessoas dependia do espírito missionário de muitas outras pessoas. Porque, meus santos, que de umas décadas para cá, as ordens missionárias morreram na Igreja Católica. De umas décadas para cá, nós temos o que? 10%, 20% daquilo que tínhamos no passado. E muitas dessas que ainda hoje subsistem, permanecem apenas como obras de filantropia, de caridade, isto é, para ajudar as pessoas. É claro, é óbvio que isso é bom, mas percebe, se tornaram obras assistenciais, e não obras missionárias, que querem ganhar as pessoas para Cristo, para a única igreja de Cristo, porque sabe que disso depende a salvação eterna daquelas almas. Infelizmente, muitos católicos já não creem assim, já não têm fé católica. Imagine, meus santos, se São Francisco Xavier achasse que no fundo, no final das contas, todo mundo vai para o céu, porque Deus é fofo, porque Deus é legalzão, para que é que ele iria se sacrificar e morrer acabado com 46 anos de idade, esgotado de tanto sacrifício a que ele se entregou para ganhar o maior número de almas? Ele diz nos seus relatos autobiográficos, e é claro, né, ele não vai mentir, pelo amor de Deus, que em um mês ele batizou mais de 10.000 pessoas, em um mês, e que ele já não tinha forças de levantar o braço para batizá-las. Isso é tão eloquente, né, que depois que ele morreu, o seu corpo foi enterrado em Goa, naquela colônia a que eu me referi no início da homilia, mas o seu braço foi levado para Roma, porque aquele braço, né, foi sinal do seu ardor missionário, da sua caridade em ganhar o maior número de almas, de pessoas para Deus. Então, meus santos, se hoje nós quiséssemos 2 pontos para reflexão, nós poderíamos tomar. Primeiro, o testemunho. Será que eu tenho testemunhado a minha fé? Ou será que eu tenho sido uma pedra de tropeço para outras pessoas, em casa, no trabalho, entre os meus amigos? Eu sou católico, eu sou de igreja, mas eu mando no WhatsApp piadinhas desonestas, vídeos desonestos, figurinhas desonestas. Mas é coisinha boba. Eu sou católico, mas eu sou desonesto nas minhas transações econômicas, eu sou ladrão, eu sou ladra, eu sou desonesto, eu prejudico as pessoas, eu maltrato os meus funcionários, eu desejo mal, eu sou um péssimo funcionário e desejo mal aos meus patrões. Que exemplo de católico você é? Eu sou fofoqueira, linguarudo, linguaruda, vivo falando mal das pessoas na comunidade, levantando falso testemunho, interpretando sempre tudo da maneira mais malévola. Eu guardo e alimento rancor, discórdia, intriga, maldade no meu coração. Eu traio a minha esposa, eu traio o meu marido. São tantas possibilidades. Eu tomo anticoncepcional, eu namoro e tenho um namoro desregrado, e vou à missa direitinho, tranquilamente, e numa boa, ando com a camisa, Jesus é o meu Senhor, todo de Maria, totus tus, mas vivendo no pecado e não fazendo nada para lutar contra o pecado. Você é um escândalo. Tem uma corrente de Nossa Senhora no braço que ele quase que prende, de tão pesada é a corrente, quando na verdade estou acorrentado ao pecado, ao diabo. Você é escravo de Satanás e não de Nossa Senhora. Entende? É uma religião
de faz de contas. É uma religião para inglês ver, mas não é uma religião verdadeira. Eu não me esforço para perdoar quem me fez o mal, mas quero até vingança. Sei lá, tantos pontos que nós poderíamos refletir e que se tornam um contra-testemunho, porque afinal de contas, Jesus não é nada disso. Se nós queremos ser cristãos, nós precisamos querer ser como Jesus. Não é para isso que nós comungamos? Para fazer comunhão com Ele? Não é para isso que nós ouvimos a Sua palavra? Para colocar em prática os Seus ensinamentos? Então é claro que isso incomoda a gente, mas precisa incomodar. É claro que essa palavra fere, mas precisa ferir e curar a nossa ferida. Então o primeiro ponto é este: se eu não estou sendo um contra-testemunho. O segundo é se eu estou sendo missionário. Isto é, eu me dedico para a conversão. Estamos aqui nos aproximando do Natal. Então vamos lá, vamos fazer uma novena do Natal lá no meu prédio, com algumas pessoas. Um terço durante o advento, pedindo a Nossa Senhora a graça de nós nos prepararmos bem para o Santo Natal. De alguma maneira, nos aproveitarmos deste tempo para ganhar pessoas para Cristo. Sei desse casal, amigo meu, eles não são casados na igreja, vou me colocar à disposição. Os seus filhos não vão para a catequese, vou me colocar à disposição para que os seus filhos venham a frequentar a catequese. Quer dizer, fazer alguma coisa porque você é movido pela caridade, porque você sabe que outras pessoas podem ir para o inferno por culpa sua. E eu acho difícil ir para o céu quem, por displicência, deixou que outros se perdessem. Entende? Então, são esses dois pontos. Teria outras coisas, mas eu me alonguei demais. Outras coisas que eu ia falar de São Francisco Xavier, mas acredito que esses dois pontos já serão suficientes para inquietar a nossa consciência, para inquietar o nosso coração e nos levar a uma nova postura de vida. Que Nossa Senhora, Rainha de todos os santos, e São Francisco Xavier, padroeiro das missões, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.